Hoje nós vamos começar uma nova série, nós vamos falar da oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso. Talvez você já ouviu várias vezes o Pai Nosso. Acho que seria bom abrir esses vitrais aqui, né? Esses vidros vitrais, é aquele negócio gótico, né? Da época de Lutero. Esse aqui a gente chega lá ainda. Uma igreja com vitrais, assim. Carlinha sabe o que eu estou falando. Mas por causa, né? Vocês sabem. E nós vamos falar dessa oração, que é uma oração modelo, a oração do Senhor. É bem conhecida como o Pai Nosso. E por que nós falamos dessa oração? Bom, tem várias importâncias. Ela é muito importante por vários motivos. Primeiramente porque foi o próprio Jesus que nos ensinou-a. Não foi qualquer homem. Por isso a importância. Às vezes a visão que a gente tem da oração do Senhor, isso está em Mateus 6, você pode ir abrindo aí. A visão que a gente tem da oração do Senhor é uma visão mais religiosa ou antiga, talvez que remete até os tempos de igreja católica, não sei quantos têm uma origem aqui, talvez no catolicismo romano. E a gente, talvez, ou você, ou eu mesmo tenha usado essa oração de uma maneira mais mecânica, de uma maneira, vamos dizer, como um amuleto, né? A gente estava conversando com os nossos filhos e eles falaram, por que as pessoas às vezes fazem, né, o gesto da cruz, tipo assim, para trás, né? Ou por que a gente... São amuletos que a gente foi criando e a maior parte deles apareceu na Idade Média, né, no ano ali de 500 a 1500 aproximadamente. As pessoas começaram a ser muito influenciadas pelas crenças da religião cristã, na época centrada em Roma. E nessa época o que acontecia? A igreja da época tinha uma influência sobre tudo, sobre a cultura, não só sobre a igreja local, mas a igreja da época tinha influência sobre os políticos. O político tinha amizade com o Papa, o político, né? O rei do império ali mais influente da época, que seria o Império Romano Germânico, uma versão mais nova. Não é aquele Império Romano da época de Jesus, é um pouco depois. E a igreja... Resumindo, a igreja da época medieval era muito influente. Influenciava nas artes, influenciava na cultura, na maneira como as pessoas viviam, né? Então, o que se falava na igreja virava uma verdade. E as pessoas faziam, acreditavam, às vezes sem até procurar ver se aquilo era verídico, se tinha alguma fonte, se tinha algum lugar onde eu poderia conferir que aquela informação é verdadeira. Aliás, naquela época não tinha Google, né? Hoje você tem, então você checa, né? Se eu falo aqui um versículo, você já pode checar. Eu falo uma referência, você fala, será que é verdade? Mas naquela época não tinha, gente. Então o que a igreja falava, rolava, né? Eu acho que é verdade. Então faz a cruz aí, né? Faz o símbolo da cruz, faz a oração, faz essa reza. E o que aconteceu foi que o Pai Nosso, a oração do Senhor, era usada como um amuleto. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Assim como a gente vê, às vezes, jogadores de futebol, né? Quando a gente reúne para fazer um joguinho ali, a gente faz a oração do Pai Nosso e é uma cusparada para todo lado, né? A gente grita aquilo, mas às vezes a gente nem medita direito no que a gente está falando, né? Eu lembro quando não vou, chega de história. Vamos falar da Bíblia. Mateus 6, tem muita história aqui. Mateus 6, 9, 13 é a oração que a gente tem que aprender nesse mês, tá? A gente vai fazer 4 episódios, hoje é o primeiro. Diz assim, Mateus 6, 9 ao 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Eu sei que você não leu porque você já sabe decor, né? Muito bem. É interessante isso. A gente treina e de tanto ouvir, a gente decorou, né? E é uma coisa boa isso. Você orar em casa, a oração do Pai Nosso. Como igreja, nós também podemos orar. Tem um pastor que foi líder ali de uma comunidade na Inglaterra, o pastor Martin Lloyd-Jones. É um dos pastores e teólogos mais renomados no mundo hoje, ele já se foi. E ele orava com a igreja local dele, ali a capela de Westminster, orava essa oração pelo menos uma vez na semana com a igreja. Então ele falava assim, é bom que você ore em público
e também no privado, e também no seu tempo com Deus. Um pouco antes da gente começar a ler, Jesus falava assim, quando você for orar, vai no seu quarto. Lembra desse versículo? É uns versículos aqui, 1 ou 2 antes. Quando você for orar, entra no seu quarto, e o seu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Mas Martin Lloyd-Jones fala que é importante, na formação cristã, nós orarmos em família também. Então, na sua casa, no seu tempo devocional, orar o Pai Nosso. Né? Por que orar o Pai Nosso? E aí, então, estariam os benefícios do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração modelo. Né? O pastor Tim Keller fala, a oração do Pai Nosso é uma espécie de oração das orações. É uma oração que tem um resumo de como deve ser feita uma oração. E os benefícios ainda de você orar, né? Talvez você se pergunte, cara, mas eu tenho a sensação de estar falando com a parede. Eu também, né? Porque nós somos humanos e nós temos esses lapsos de, será que faz sentido o que eu estou fazendo aqui? Mas pense que no momento de oração, Jesus nos garante que Ele está nos ouvindo. Aqui, um dos benefícios de orar seria o orgulho do nosso coração acaba diminuindo, ele tem que se prostrar, ele tem que ficar quieto, né? Porque nós somos orgulhosos, nós temos a tendência de querer resolver tudo do nosso jeito. Né? Quantos casados sabem o que eu estou falando? Quando você casa, quer resolver do seu jeito, aí você vê que não é só você no planeta. Fala, puxa vida, tem alguém aqui comigo, que a opinião dessa pessoa também importa. E no que diz respeito à vida cristã, nós temos essa tendência em já querer fazer as coisas à nossa maneira, a velha maneira, talvez, de resolver as coisas. E Deus quer nos ensinar como Ele faz, como Ele é, como Ele pensa. Na oração eu tenho acesso à mente de Deus. Mas benefícios de orar, vai? Acaba com o orgulho do nosso coração, nos coloca de joelhos diante de Deus, nos lembra quem Deus é. É através da oração que nós temos revelação de Deus. Ele se revela a nós. 2 frases que eu achei muito marcantes nesse estudo sobre o Pai Nosso. Uma delas sobre oração, tá? Nem falando especificamente da oração do Senhor. Martinho Lutero disse, quando nós oramos, nós estamos recebendo instrução, não passando instruções para Deus. Quando nós oramos, nós estamos recebendo instrução e não passando instruções para Deus. Às vezes a gente tem essa impressão de que na oração nós temos que dar uma lista para Deus, né? Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Deus, eu preciso disso. João Calvino continua. Não oramos com a ideia de avisar a Deus a respeito de algo, mas para nos concentrarmos na busca por Ele. Isso nos leva a uma ideia, a um propósito da oração. O propósito maior da oração não é dizer a Deus o que Ele tem que fazer. O objetivo da oração é termos comunhão com Ele. O objetivo maior da oração é nos unirmos a Deus. O próprio Jesus nos deu esse exemplo enquanto Ele estava na terra. Ele saía dos lugares agitados para buscar a presença do Pai. Jesus, ensinando sobre oração, falou, o seu Pai já sabe de todas as coisas. Um versículo antes do Pai Nosso, Jesus fala, o Pai de vocês já conhece o que vocês precisam. Deus já conhece a sua necessidade. Mesmo assim, Jesus continua, mas então vocês devem orar. Mas o Pai já não conhece? Já pensou nisso? Se Deus sabe de tudo, por que eu devo orar? O próprio Jesus é um modelo. Ele mesmo orava enquanto estava na terra. Isso, então, indica o propósito da oração. A oração tem a ver com unir-se a Deus. Tim Keller ainda fala sobre isso, que a oração não consiste em você dizer a Deus ou pedir coisas a Deus, mas consiste em você receber a mente de Deus. Em você deixar que os seus pensamentos se submetam aos dele. Então percebe que no momento de oração o que mais importa não é o quanto eu falo. O que mais importa, vamos pegar o exemplo do próprio Jesus aqui, acho que em Lucas 26, ele no Getsemane, ele fala para os discípulos, olha, eu vou fazer uma oração ali, vocês ficam ali me protegendo, vocês ficam orando comigo. E Jesus ora como? Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Né? Jesus não sabia o que ia acontecer. Jesus tinha o lado humano e o lado divino. Vocês lembram dessa pregação? As duas naturezas de Jesus. Né? Jesus é totalmente Deus e totalmente humano, totalmente homem, certo?
Então, nesse episódio do Getsemane, Jesus não sabia os pormenores de como ele morreria. Jesus também era humano. Então, ele estava assim, Pai, eu sei que eu tenho que morrer, que ser crucificado. As profecias bíblicas falam que eu vou ter que morrer. E eu estou aqui para oferecer a minha vida. Mas, se possível, afasta de mim isso. Está pesado demais. Estou me sentindo distante da presença do Pai. Eu estou me sentindo um pecador. Eu estou me sentindo preso, um lixo. Eu não gosto de mim. Me sinto culpado. Né? O pecado parece que está querendo pesar nas minhas costas. Jesus carregando, né, a multidão dos nossos pecados ali sobre ele. E ele, se possível, Pai, passa, afasta de mim. Então perceba que aqui nós vemos o propósito da oração. A oração aqui de Jesus foi para que ele entendesse o que o Pai queria. Pai, eu peço isso. Eu estou pedindo que você me faça sofrer menos. Mas eu quero saber o que você quer fazer. Eu quero entender o que você está fazendo. Então, no momento de oração nosso, essa seria uma forma de orar mais saudável. Você orar pedindo a vontade de Deus, mas isso a gente vai estudar ao longo desse mês. Pedindo a vontade de Deus. Mas o propósito principal é unir-se a Deus. O objetivo principal da oração. Fala comigo. O objetivo principal da oração é que eu me una a Deus. É isso. É comunhão. Isso tira das suas costas o quê? Aquela sensação de fazer algo para ser salvo. Eu tenho que fazer isso para ganhar pontos com Deus, ganhar créditos. Mas o coração da oração não é esse. O coração da oração é você ter um relacionamento com Deus. O Pai tem prazer nos seus filhos. Assim como o Pai disse de Jesus, né? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando você deposita sua fé em Jesus agora, quando você acredita no que Jesus fez por você na cruz, o Pai olha para você agora como um filho amado também. Que coisa incrível. Deus olhar para nós, pecadores, imperfeitos, e dizer de nós, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Desde que você tenha colocado a sua fé em Cristo e na obra dele. Quantos aqui colocam a sua esperança em Jesus e no que ele fez por vocês na cruz? Sim? Então se você acredita, se você deposita a sua fé no que Jesus fez por você, o Pai olha para você e fala, você é meu filho amado. Você é minha filha amada. E eu quero ter comunhão com você. É ótimo a gente fazer coisas juntos, né, em família, mas quando você para numa mesa ou num lugar para ter uma conversa, né, isso não tem preço. Né, onde você pode derramar o seu coração para a pessoa amada e ela para você. Quantos pais aqui sabem o que eu estou falando? Né? A gente ter esse tempo com as esposas, ter o tempo com o filho, com a filha. Isso não tem preço. Você fala, cara, eu podia ficar aqui para sempre, conversando com minha esposa ou com minha filha. Agora que minha filha já está um pouquinho grandinha, já entende mais, a conversa desenvolve. Quando a gente começa a conversar sobre um assunto, eu falo, nossa, poderia ficar aqui para sempre. Né? Deixa eu ficar aqui. E pense que o Senhor, Deus Pai, olha para vocês hoje e fala, eu poderia ficar com você para sempre. Aliás, eu quero você para sempre. E através da oração, nós já podemos ter esse tempo para sempre com Deus. Aqui na terra, céu na terra, quando você ora, você tem acesso a Deus. Então a gente fez uma introdução sobre o Pai Nosso. E agora, especificamente os termos, a gente vai estudar frase a frase. Primeiro, o Pai Nosso. O Pai, a ideia de Pai para você deve trazer esse senso de família. Deus quer que você olhe para Ele como alguém próximo. Pai. Senso de proximidade. Talvez a sua experiência pessoal com um pai da terra não foi muito boa. Eu compreendo isso. Mas aqui nessa oração, Jesus está ensinando para você como Ele se relaciona com o Pai. Jesus está dizendo, irmãos, igreja, o Pai é bom. O Deus Pai é perfeito. O Deus Pai é proteção. É o Pai ideal. É aquele que te protege mesmo. Ele é a nossa segurança maior, nosso porto seguro. Ele é a nossa origem.
Em João 1 fala que nós nascemos da vontade de Deus. Você nasceu da vontade do Pai. Ou seja, você tem um pai para onde voltar um dia. Sabe aquela sensação que a gente tem? A gente tem uma casa, né? Casa de mãe, casa de pai. Então, uma hora ou outra, você sabe que você vai ter que voltar. E se não voltar, vai voar Havaianas em você. Porque nós temos que voltar. Você sabe o que eu estou falando, né? Nós temos uma origem. E no que diz respeito a Deus, nós, cristãos escolhidos, chamados por Deus, que é o seu caso, se você está ouvindo essa mensagem, você está sendo chamado por Deus. Se você ainda não entendeu isso, Deus está te chamando de volta. Eu escolhi você para ser meu filho, para me conhecer. Então nós temos um lugar para voltar. E digo mais, um dia nós vamos voltar para o Pai. Um dia nós vamos nos encontrar com Jesus e com os nossos irmãos na fé. Né? Minha mamãe já está lá com ele, Deus levou. Mas eu fico muito conformado, sabendo que um dia, assim como ele a chamou, ele também vai me chamar. Né? Se ele não voltar antes. E então, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai encontrar todos os nossos irmãos em Cristo. Porque nós temos um Pai em comum. Aliás, esse é o nosso consolo. Né? Essa é a nossa esperança maior. Lá nas perguntas e respostas do Catecismo de Heidelberg, do ano 1560 e pouquinho, fala qual é a nossa única esperança, cristãos? Qual é o nosso único consolo? O nosso único consolo é este, que nós não somos de nós mesmos. Pertencemos a Jesus, tanto na vida como na morte. Nossa vida está nas mãos dele. Você não é mais de si mesmo. Sua vida foi comprada por Jesus. E ele é o seu consolo maior. Você está com ele. Ele te protege tanto na vida quanto na morte. Você está na mão dele. Isso é o maior consolo, irmãos. Isso deve ser um consolo. Para Jesus, então, o Pai não é um mau pai. Não é um pai carrasco. Se a sua experiência não foi boa, vamos orar por isso. Vamos pedir para Deus curar essa visão de paternidade que você tem. Alguns precisam fazer até terapia, por que não? Alguns precisam, porque sofreram pesado na mão de pais. Mas o que Jesus estava mostrando? O meu pai é bom, o meu pai é proteção, e esse é o pai de vocês também. Esse é o pai de vocês agora. Todos aqueles, em João capítulo 1, fala, a todos quanto creram em seu nome. Deixa eu abrir aqui. 1:12, se eu não me engano. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você recebeu Jesus no seu coração? Sim? Você creu no nome dele? Então, Deus te deu o direito de se tornar filho de Deus. Isso nos leva a uma observação. Todo ser humano é filho de Deus? Me responde aí. Todo ser humano que está andando nessa terra aí, passou o camarada ali, é filho de Deus ou não? Não. Segundo a Bíblia, não, gente. É criação de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no nome dele, cremos em Jesus. E quando você recebe o Espírito dele em você, aí você é chamado de filho. Não quer dizer que Deus não ama essas pessoas. Deus ama. Tanto que ele nos falou para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Pregue a todos os homens. Deus ama a todos. Ele quer salvar a todos, mas nem todos o querem. Mas só é filho aquele que deposita sua fé em Jesus e no que Jesus fez na cruz. Continuando então, o nosso Pai deve nos lembrar do quê? Dessa intimidade, tá? Dessa familiaridade. Quando você for orar, saiba que você está na presença de um bom pai, de um pai familiar. Imagina o choque que foi para discípulos próximos de Jesus ouvir Jesus na terra chamando a figura de Deus como pai. Para os judeus, isso seria uma espécie de sacrilégio, era pecado. Em toda a história da religião judaica, no judaísmo, tem um estudioso, um historiador bíblico que se chama Joaquim Jeremias, e ele fala, não se chamava, no judaísmo nunca se chamou Deus de pai, até mais ou menos o ano 1000, depois de Cristo. Então nessa época, nunca os judeus iam chamar Deus de pai, porque eles tinham uma visão de um Deus distante.
Era um Deus grande. Era um grande Deus, um Deus temível, ou como nós gostamos de falar, um Deus transcendente. Um Deus que está em outro nível, em outro patamar, como diria outro. Deus está muito acima do que a gente pode medir. E os judeus falaram, Jesus, eu acho que você exagerou nessa. Chamar Deus de pai, você não está sendo meio indiscreto, você não está sendo um pouco invasivo? Não está sendo muito folgado, Jesus? E Jesus, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele é o Pai nosso que está no céu. Então Jesus, dizendo aqui, está no céu, ele estava dizendo, ele continua sendo transcendente, ele continua sendo grande. Eu chamo ele de pai porque ele me chama de filho. Ele que me escolheu. Mas eu também digo para ele que está no céu. Você, Deus, é incomparável. Se a gente pudesse colocar as categorias da oração do Pai Nosso, primeiro a gente teria Pai Nosso, um chamamento, tipo, Paiê, meu pai querido, aquele que me dá sentido para viver. Você está fazendo uma invocação. Quantos percebem isso? Estou invocando a Deus, meu Pai, que está nos céus. Você já está agora reconhecendo, você está agora entrando numa adoração. Então primeiro a gente invoca, meu Pai, que está nos céus. Você está reconhecendo, você está entronizando Jesus, você está adorando. Então é isso que a gente faz no começo do Pai Nosso. Pai Nosso, você está o chamando, que está nos céus, você está o exaltando. Quando nós falamos nosso, esse nosso tem a ver então com o quê? Nós somos uma família, amém? Deus nos colocou numa família, a família espiritual. Em Efésios fala isso, Efésios 2:19. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós somos uma família espiritual, nós que cremos em Jesus. Então nós temos um Pai. É importante lembrar também que nós só podemos fazer acesso a essa família por causa do que Jesus fez por nós. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. E só por causa do amor dele por você, você pode ser chamado de filho de Deus. Quando nós falamos então que está nos céus, isso te lembra da grandeza de Deus. Pai Nosso, né, a gente tem às vezes nós somos muito extremistas, né? Pai Nosso dá a ideia de proximidade, mas alguns exageram nisso, a ponto de desprezar daí a grandeza de Deus. Por exemplo, músicas, né, ou pessoas que talvez vão se dirigir a Deus de uma maneira chula. Por exemplo, Jesus, né, senta no meu colo. Jesus, né, às vezes a gente usa até gíria, né, meu mano velho e tal. Eu entendo o coração de quem está orando, ou de quem está escrevendo uma música, se referindo a Deus dessa forma. Mas no Pai Nosso, Jesus está te ensinando como você deve se dirigir a Deus. Então, tem a noção de proximidade? Tem, mas não só isso. Tem a noção também de reverência. Perceba então, até a forma como nós vamos orar, como nós vamos cantar, vai ser influenciada pela nossa visão de Deus, pela visão que nós temos do Pai Nosso. Então não é errado você falar com intimidade para o seu Pai. Jesus, enquanto estava na terra, várias vezes falava o meu Pai, e os discípulos foram entendendo que Jesus sabia que o Pai estava com ele em todo o tempo. Para eles, para os judeus, isso não era algo óbvio. Eles não tinham entendido que Deus queria habitar mesmo na terra e que aquilo estava muito próximo de acontecer. Mas lembrem-se disso, quando você orar o Pai Nosso, saiba que o Pai está convidando você para a presença dele, mas lembre-se da reverência também. Lembre-se de dizer: Deus, você é grande, você é incomparável, você é transcendente, você é todo poderoso, e isso te coloca o quê? No seu lugar. Quando você orar ao Pai que está nos céus, você não vai ficar dando ordens para quem está nos céus, ou vai? Quem está em posição de decidir alguma coisa é você que está aqui na terra, todo limitado, né? Não tem superpoderes, ou o Pai que está nos céus, que pode todas as coisas? Quem está em posição de vantagem aí? Ele. Então é ridículo a gente orar, né?
é descabido você fazer uma oração dando ordens a Deus. Faça isso, faça aquilo, né? Eu entendo que algumas escolas, às vezes, ensinam, algumas escolas de igreja, vamos dizer assim, a você dar ordens a Deus, né? E em algum momento isso pode acontecer. Mas querer orar declarando, decretando, é meio delicado. Porque o próprio Jesus na Terra orava antes, né, de fazer um milagre. No episódio de Lázaro, ele ora, ele agradece a Deus, obrigado, Pai, porque você me escuta. Lá em João. Então você percebe, até Jesus se referia ao Pai com cuidado, e às vezes a gente já vai decretando, né? Eu declaro isso, declaro, né, o dobro do meu salário, declaro, declaro uma McLaren, declaro um jet ski, eu declaro, eles falam, cara, isso não é coração de Jesus, tá? Desculpa. Pode ser que ele até te dê isso. Mas você percebe que a oração não é dar uma lista para Deus? A oração é você primeiro ter comunhão com Deus, é você unir-se a Deus e você unir a sua mente à mente de Deus. Esse é o coração da oração. Não é dar ordens para Deus. Tá? Então, a gente respeita, né, os irmãos que são mais imaturos e ficam dando ordens para Deus, mas provavelmente o pai não vai escutar isso, né? Se o seu filho começasse a dar uma listinha para você, me fala, o que você faria? Você ia dar risada, né? Você ia falar, haha, muito legal. Né, 3 muffins e 4 brownies que você quer de café da manhã, haha, né? Tipo, claro que não, né? Tipo assim, de vez em quando escapa. Mas nós somos os pais, e ele é o pai, e ele sabe o que nós precisamos. Continuando ainda, quando falamos dessa transcendência, né, nós estamos falando agora o segundo termo, santificado seja o teu nome, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que santificado seja o teu nome? Por que falar dessa forma? Essa frase, santificado seja o teu nome, continua sendo adoração. Tá? Então você está orando, invocando, que estás no céu, você está adorando, santificado seja o teu nome, você está adorando ainda. Agora a gente pode dividir essa frase em 2 sentidos, em 2 aplicações práticas. Primeiro, que Deus quer que você adore Ele antes de pedir coisa. Porque depois disso, que é santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, aí a gente começou a pedir coisas, né? É isso, a petição. Aqui nós estamos primeiro adorando. O santificado, ou até a palavra santo na Bíblia, é usada de 2 formas em toda a Escritura. A primeira forma é, santo significa, acho que você já ouviu esse termo, separado. Né? Você já ouviu isso? Sim? Consagrado, dedicado, isso que é santo. Quando nós falamos que Deus é santo, estamos dizendo que Ele é separado do que nós... É separado de nós, no sentido, Ele é maior do que nós, é outra categoria. Ele é consagrado, tem um teólogo suíço ou alemão, Karl Barth, trava-língua. Ele fala, Deus é o totalmente outro, ou Ele é o absolutamente outro. Não tem como descrever a Deus, Ele é incomparável. Quantos entendem isso? Ele é outro, Ele é separado do que nós podemos... Ele não pode ser comparado. Tá? Não existe algo do tipo... existe um rival para Deus. Não existe. Tá? Não tem um rival para Deus. Então, quando nós falamos santo, nós temos que entender isso. Deus é outra categoria. Deus é supremo. Deus é soberano. A.W. Pink, um famoso teólogo aí também do século XIX, falava: este é o Deus revelado pelas Escrituras, sem rival em majestade, ilimitado em poder e imune a tudo o que lhe é contrário. Então Deus, Ele é sem rival em majestade, Ele é ilimitado em poder, Ele é imune a tudo que lhe é contrário, Ele é imune, Ele tem imunidade, gente. E o segundo sentido, então, santificado seja o teu nome, você está se lembrando, você é incomparável, Deus, você é santo, e eu estou aqui te adorando. Quando você reconhece isso no Pai Nosso, quando você faz um momento de oração, e está santificado seja o teu nome,
você está colocando ele no devido lugar no seu coração. Você está colocando Jesus no centro da sua vida. Você está dizendo, Deus, eu tenho uma oração para fazer. Às vezes você tem uma oração que precisa muito ser feita. Você precisa pedir algo. Talvez você está numa fase de vida catastrófica, né? Talvez você está numa necessidade profunda, tipo, alguém está precisando de cura na sua família. Talvez o seu casamento está precisando de cura. Mas antes de você pedir, você está dizendo, santificado seja o teu nome. Você é grande, você é incomparável. Você é o Deus que pode todas as coisas. Então, antes de eu já ir pedindo coisa, eu estou aqui para agradecer. Antes de pedir, eu já estou te adorando, te exaltando, independente do resultado. Quantos adoradores, né, podem dizer isso? Deus, independente do resultado, eu vou te adorar. Independente do caminho pelo qual o Senhor me leve, eu vou te reconhecer, eu vou te dar a glória. É isso que nós estamos fazendo no Santificado Seja o Teu Nome. E no segundo sentido que nós damos ao santificado, é este. Quando você ora santificado seja o teu nome, você está dizendo, como eu poderia, Deus, santificar o teu nome? Você pode tornar Deus mais santo? É isso? Que absurdo seria isso? A ideia aqui, irmãos, é que Deus quer ser santificado através da sua vida, através da sua maneira de viver. Deus quer ser glorificado. Então, o segundo sentido desse santificado seja o teu nome é que o meu viver, Jesus, glorifique a ti, dê glórias a ti. Quando nós falamos em nome, por toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Lá em Ezequiel tem um versículo que fala, Ezequiel 36:16, que nós podemos, como povo de Israel, em alguns momentos da nossa vida, ser vergonha para o nome de Deus, ou profanar o nome de Deus. Talvez a gente já viveu dessa forma, né? Quantos aqui já profanaram o nome de Deus? No sentido, olha esse versículo, 36:20 de Ezequiel, falando de Israel. Por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles, esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Ou seja, quando você se diz cristão, mas não vive como um, você está profanando o nome do Senhor, é o que a Bíblia fala. Então, perceba que quando a Bíblia usa essa expressão nome do Senhor, está falando não só do nome, mas está falando também da caminhada, da trajetória de alguém. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu posso dizer santificado, abençoada, Deus, seja a sua caminhada, o seu plano para nós. Abençoado, Deus, seja os propósitos que Deus tem para a criação. Deus criou todas as coisas para a glória dele. E daí coloca o homem no jardim e o homem escorrega na banana, o homem estraga, né? Ele suja, ele mancha aquilo que Deus criou como perfeição, e Deus traz o plano da redenção. Então, quando você ora o Pai Nosso, você está abençoando, você está adorando o que Deus fez por toda a humanidade, por você mesmo. Você fala, Deus, bendito seja o teu plano. Deus, que plano incrível. Santificado seja o teu nome, santificada seja o teu planejamento, Deus. Santificado seja o que você desenhou para a humanidade. Eu adoro isso, eu reconheço isso. Esse ainda está no primeiro sentido, e no segundo sentido seria, e eu quero te adorar com a minha vida. E eu quero ser santo como o Senhor é santo. Talvez você se pergunte, como eu vou conseguir ser santo? É possível ser santo? O pastor R.C. Sproul, que já foi também, está lá com Jesus agora, jogando um tênis, provavelmente. Deus, ele diz, Deus quando nos chama de santo, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, aos santos de Coríntios, o que quer dizer isso? Que os
o pessoal lá de Corinto, da cidade grega, eram semideuses, eram anjos de luz, né? Como você chama às vezes seu marido, né? Ser de luz, tal. Não, né? Ele não é isso. E o pessoal de Corinto não era isso. É que Deus estava dizendo: vocês são santos porque habita em vocês o Deus Santo, o Espírito Santo. Então na Bíblia, quando nós chamamos alguém de santo, é por isso, é porque eles têm dentro deles o Espírito que santifica. Então é assim nossa tarefa de sermos santos se torna possível. É uma tarefa que nós vamos desempenhar por toda a nossa vida nessa terra. Buscar a santidade. Como Deus nos transforma em pessoas santas? Me fala. Como você daqui para frente vai glorificar a Deus com a sua vida? Você vai se esforçar mais? É necessário. Porque na santificação existem dois trabalhos. O trabalho seu e o trabalho que Deus está fazendo em você. Então não se esqueça, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que levantar, né, o meu bumbum da cadeira e ir lá orar. Eu tenho que ir lá congregar, né, adorar a Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. E Deus faz a parte dele quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Né? Esse é o trabalho da santificação, aquele trabalho que Deus opera em nós. Quando nós colocamos nossa fé nele. A conversão, irmãos, é uma equação. Se tivesse uma lousa aqui, ó, conversão é igual arrependimento mais fé. Então, se você quer andar como um convertido e ser visto como um, se você quer ser convertido, cara, eu quero ser um filho de Deus. Eu quero ser visto como alguém que teme a Deus, que ama a Deus. E um dia eu quero, se Deus quiser me levar a qualquer momento, eu quero me deparar com Jesus, eu não quero me deparar com um chifrudo. Né? Quantos sabem o que eu estou falando? Aquele filme de terror, né? Você acorda, caramba, ainda bem que foi um sonho, cara, que assustador. Eu sei que você quer se deparar com Cristo. Tive uma conhecida essa semana, de 30 e poucos anos, que acompanhava ela em atendimento, ela era uma colega até profissional da saúde, e chega a mensagem no grupo: sentimos muito por informar falecimento da... Foi, what? Quê? Como assim? Que ela estava com uma doença grave? Cara, teve um AVC. Um AVC? Né? Um derrame na cabeça? 30 e poucos anos, sério? A gente não sabe o nosso tempo. A gente não sabe o nosso tempo. Nós temos que viver para Deus como se fosse o último dia. Nós temos que dedicar nosso coração a Ele 100%, irmãos. E isso nos faz pensar, então, como é possível eu ser santo? Em Ezequiel 36, Deus fala: eu te ajudo, filho de Deus. Eu te ajudo, ser de luz. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Olha isso agora. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Deus vai te levar a obedecer às leis dele. Deus te habilita, te capacita para viver uma vida santa. Não é sobre eu sozinho querer seguir regras, seguir leis. Eu vou me cansar, eu vou errar, eu vou pecar ao longo dessa caminhada. Mas se você entender que o próprio Deus é que está te santificando, Ele é o Espírito Santo, então você pode descansar agora. E saber agora que Deus é quem vai te guardar santo até o dia em que você vai se encontrar com Jesus. Se você tiver que ir agora ou daqui 50 anos, você vai estar com Jesus desde já. É o nosso único consolo. Sabermos que nós não somos de nós mesmos, que nós pertencemos a Deus na vida e na morte. Amém? Então esse é o começo do Pai Nosso, irmãos. Tem várias coisas para falar. A gente pegou uns materiais bem interessantes, a gente vai trabalhar com os grupos bíblicos. Então, se você não frequenta manda uma mensagem, manda um zap para a gente ajustar isso. Né? A partir de agosto, a gente quer voltar a todo vapor aí com os grupos bíblicos. A gente pretende fazer do livro ainda, um grupo de livro ainda nesse ano também. Que mais, gente? Eu acho que era mais isso. Vamos fazer uma oração, tá bom? Para a gente aprender nesse mês. Pai nosso, nós te louvamos agora. Nós invocamos a Deus, nós adoramos a Deus. É isso que nós queremos guardar nessa manhã.
Nós pedimos, Deus, nos ensina a orar como o Senhor deseja, a dirigir-nos a Deus como o Senhor deseja. Eu oro para que o Senhor nos dê o teu amor nesse momento, assim como Romanos 5 fala, que o teu Espírito derrama sobre nós, sobre o nosso coração, o teu amor. Derrama, Pai, o teu amor sobre cada filho aqui. Atrai novamente o nosso coração ao Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, Senhor. Eu oro para que o Senhor tire todo o medo, toda a falsa imagem de Deus, toda a falsa imagem de Pai. Que o Senhor traga cura para a sua igreja. Que faça da sua igreja uma igreja apaixonada por Ti. Uma igreja que não guarda segredo, Deus, mas que diz aos quatro cantos o Deus que ela tem, o amado do seu coração. Eu oro para que o Senhor cure a sua igreja, Pai. E nós pedimos, Senhor, nos ensina, Pai, a caminharmos de uma maneira santa. Nos ensina a Te amarmos em tudo que fazemos. Não queremos ser hipócritas, falsos. Nós queremos ser verdadeiros, queremos ser íntegros. Queremos viver a corrida, a carreira que o Senhor tem para nós nessa vida, Pai. Traz amadurecimento para a Tua igreja, capacita a Tua igreja, Deus, a crescer, em especial nesse mês que vamos estudar a oração do Senhor. Eu oro, Deus, para que essa oração seja orada, seja praticada, Deus, nas famílias, nesta igreja local. Nós queremos orar de uma forma que Te agrada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então a gente vai dar as dicas de livros aí, né? Acho que o principal seria o livro que se chama Oração, do Timothy Keller. Tem um outro livro também do R.T. Kendall, que é um pastor que foi amigo desse Martin Lloyd-Jones na Inglaterra. Temos a Escola do Discípulo também, que é um podcast, eu tenho no YouTube também, que você pode aprender mais sobre isso, tá? De forma resumida. E outros materiaizinhos a mais aí. Mas eu espero que vocês realmente sejam edificados. A gente já vê isso acontecer com vocês nesses últimos 2 anos e pouquinho, né? Mas eu sei que Deus tem uma boa obra através de vocês, que a igreja dele brilhe nessa cidade. Brilhe, que vocês brilhem. Su, você quer falar uma coisa? Vem, por favor, venha. Então a Su vai fazer uma oração pelos pais aqui, né? E na semana que vem, nossa programação é normal no domingo. Na outro sábado, me fala o dia do Conexão. 21? Então no sábado 21 a gente vai fazer um evento que se chama Conexão aqui. Nós vamos falar sobre masculinidade bíblica, aproveitando que o mês é um mês que a gente está falando aí dos pais, dos homens, né? Para que eles tomem jeito na vida, a gente vai falar sobre esse assunto. E acho que vai ser bem legal. A gente pretende também lançar esse áudio em podcast. Então orem por esse projeto, né? Para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas nessa cidade, para a glória do nosso Deus. Vamos orar pelos pais. Vocês têm o dever de ensinar os nossos filhos a serem bons homens de Deus e as nossas filhas a escolherem um bom homem de Deus, né? Pelo exemplo de vocês. Então, que Deus dê graça para vocês serem pais cristãos, sem medo, sem nenhuma vergonha do Evangelho, de ensinar aos seus filhos aquilo que agrada a Deus, mesmo que isso pareça um absurdo para o mundo, que vocês sejam esses homens de Deus preparados para educar os seus filhos para eles. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por cada pai dessa igreja. Te agradecemos, Senhor, porque eles têm esse papel essencial de dar testemunho do Deus Pai. Senhor, os filhos deles vão chamá-lo da mesma maneira que chamam o Senhor, de Pai. E eles carregam essa responsabilidade de demonstrar o que é ser um bom pai. Senhor, eu peço que o Senhor dê graça para eles, que o Senhor os ajude a lidar com as limitações, com as falhas, que o Senhor ajude os pais a administrar bem o tempo deles, Pai, para que eles tenham tempo de educar com qualidade os seus filhos, de amar as suas esposas, que eles tenham tempo para se dedicar à Tua presença e buscar sabedoria na Tua palavra. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe o trabalho que eles estão desempenhando, que eles sejam abençoados financeiramente, que eles consigam prover, Senhor, tudo que é necessário,
que eles consigam dar às suas famílias tudo que é preciso. Eu peço, Pai, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê entendimento, Senhor, e que especialmente que eles sejam homens tementes ao Senhor, homens que amam a Tua presença e que estão preparando os seus filhos para encontrar com o Senhor. Que o Senhor cubra eles, Pai, com o Teu poder, com a Tua proteção, que o Senhor livre eles das tentações que eles não podem suportar, Pai. Guarda, Senhor, eles em santidade e que eles sejam um testemunho de Jesus na vida da família deles. Em nome de Jesus. Amém. Gente, ontem a gente fez a sala de oração, foi muito legal. Acho que vale a pena a gente se dedicar também a isso. Acho que foi uma experiência incrível que a gente vai ter uma vez por mês. Então se prepara para o mês que vem, certinho? Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a presença do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenham um feliz Dia dos Pais, aproveitem com suas famílias aí. Deus abençoe a todos.